Existem lugares na Terra que confundem os pesquisadores, mas também os fascinam. São locais que foram feitos por mãos humanas, mas já se passou tanto tempo, que nos esquecemos de como alguns destes locais foram construídos. Em alguns casos, nem sabemos qual era o seu propósito. Vamos agora examinar mais de perto algumas das realizações, dos segredos e enigmas, deixados pelos povos da antiguidade. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Bagan, Mianmar. Toda a antiga cidade de templos de Bagan, na região de Mandalay, em Mianmar, deveria ser classificada como uma antiga maravilha arqueológica. Existem mais de 2.000 templos por lá. Alguns mais espetaculares que outros, espalhados entre as árvores, e criando uma paisagem como em nenhum outro lugar da Terra. As torres dos templos já teriam brilhado à luz do sol, mas ainda são impressionantes, mesmo em seu estado semi-arruinado. Bagan foi a capital do reino de Pagan durante o século XII, e algumas fontes dizem que a cidade continha cerca de 10.000 pagodes, estupas e templos budistas naquela época. O reino de Pagan teve início ainda no século II a.C., mas chegou ao auge muitos anos depois, já em 1057. Os desastres naturais são os culpados pela perda de muitos deles, embora as repetidas invasões de hordas de mongóis também não tenham ajudado muito. Foram os mongóis que eventualmente garantiram que a cidade não tivesse mais população. Hoje, Bagan está abandonada e coberta de vegetação, com a folhagem servindo apenas para realçar a sensação de outro mundo do lugar. Todos os 67 km² estão agora protegidos como sítio histórico, e existem alguns projetos de conservação e restauração de parte das estruturas. Na verdade, talvez esses esforços sejam a única forma de a maioria destes templos ver o século 22. Número 7. Metrópoles medievais, Camboja. O Camboja é repleto de incríveis estruturas antigas e da era medieval, porém ainda esconde muitos segredos. Em 2016, pesquisadores usaram a tecnologia LiDAR para provar que existe uma rede de enormes cidades da era medieval, escondida debaixo do solo e da selva. A maior delas fica próxima de Angkor Wat, e é uma verdadeira metrópole, ao redor do que sabíamos ser a capital do Império Khmer. Algumas destas cidades recém-descobertas, que foram construídas entre 900 e 1400 anos atrás, rivalizam em tamanho com Phnom Penh, a atual capital do Camboja. Se presumirmos que as cidades identificadas atingiram o seu auge durante o século XII, tal como Angkor, teria sido o maior império do mundo na época. Além das cidades, os arqueólogos conseguiram identificar elaborados sistemas hidráulicos, de um tipo que só se pensava ter existido 200 anos mais tarde. Os historiadores sempre se perguntaram por que Angkor Wat era tão singular, e onde viviam e trabalhavam todas as pessoas que frequentavam o local. Agora parece que finalmente teremos algumas respostas, mas respostas que também levantam novas perguntas sobre a história do Camboja e do seu povo. Considerado o assentamento urbano mais extenso dos tempos pré-industriais, e ostentando um sistema de gestão de água altamente sofisticado, o suposto declínio de Angkor muito intriga os arqueólogos. Por que as colossais cidades e os grandes templos foram abandonados abruptamente, no século XV? Número 6. Choquequirao, Peru. Você provavelmente já ouviu falar de Machu Picchu, no Peru, mas é menos provável que já tenha ouvido falar de Choquequirao, apesar das semelhanças entre os dois locais. O nome Choquequirao se traduz em português como berço de ouro, o que mostra como seus construtores se sentiram em relação ao lugar. Esses construtores trabalharam para o imperador Inca Pachacuti, que governou entre 1438 e 1471, e ordenou a construção destes edifícios e terraços. Passou a ser o último lar dos Filhos do Sol, quando fugiram de Cusco durante o século XVI. O que sabemos sobre Choquequirao é limitado, porque apenas cerca de um terço do sítio foi totalmente escavado por arqueólogos, apesar dos trabalhos estarem em curso desde a década de 1970. Do que foi encontrado até agora, o que mais impressiona são os conjuntos de terraços, com figuras de alpacas e lhamas, feitas em rocha branca esculpida. Infelizmente,
o local não recebe tantas visitas de turistas como deveria, porque é muito difícil de alcançar. Chegar a Choquequirao envolve uma caminhada de 2 dias, por uma área conhecida por deslizamentos de terra durante a estação chuvosa, então você precisa ser um viajante corajoso para tentar. Número 5. Fortaleza de Cuelap, Peru. Enquanto estamos nesta parte do mundo, vamos dar uma olhada na Fortaleza de Cuelap, que dizem ser o antigo lar dos chamados Guerreiros das Nuvens, no Peru. Cuelap foi possivelmente construída pela cultura Chachapoyas, no topo de uma montanha, centenas de anos atrás, numa época anterior ao Império Inca. Muitos acreditam que este local misterioso, que há muito fascina os arqueólogos, seja uma das ruínas de pedra mais antigas das Américas. Porém, o mais aceito é que a ocupação humana no local provavelmente começou no século V, e que a construção de estruturas iniciou nos anos 600, tendo seu auge entre os anos 900 e 1100. A plataforma se estende por cerca de 600 metros, com uma muralha de pedra que chega a 19 metros de altura, e por este motivo o local é chamado de Fortaleza, mas ninguém sabe realmente qual era sua função ou propósito. Muitos dos blocos de pedra utilizados na construção da fortaleza são enormes, e a questão de como as pessoas conseguiram movê-los e empilhá-los, há quase 1500 anos atrás, quando as estruturas começaram a ser construídas, continua sem solução. Eles também souberam construir um sofisticado sistema de drenagem da água das chuvas, o que evitou que a muralha desmoronasse com o passar dos séculos. Atualmente, com parte dos dutos de drenagem obstruídos, a plataforma tem dilatado e causado desmoronamentos. Também não se sabe por que o local foi abandonado, ainda que alguns sugiram que a civilização pereceu com a chegada dos colonizadores. Como teriam eles construído Cuelap, 1500 anos atrás? E por que o fizeram? Número 4. Grutas de Longmen, China. A coisa mais difícil de compreender, quando você olha as imagens das grutas de Longmen, em Luoyang, na China, é que cada um dos minúsculos buracos negros na encosta do penhasco é uma caverna. Se não fosse pela enorme escultura de Buda, que fica no coração das grutas, você poderia ser perdoado por pensar que todo o local foi criado por cupins de tamanho gigante. São mais de 2.300 cavernas e nichos construídos nas rochas, e cada um deles é um pequeno templo budista independente. O trabalho de escavação das grutas ocorreu ao longo de várias centenas de anos, mas a maioria dos historiadores concorda que a maior parte foi realizada entre os séculos 6 e 7, começando durante a dinastia Tang da China. Possuir um pequeno templo na encosta da rocha tornou-se uma espécie de símbolo de status, e assim nobres ricos e oficiais militares de alta patente gastaram seu dinheiro encomendando seu próprio pequeno nicho no calcário, e depois decorando-o com estátuas. Pensa-se que existiam mais de 100.000 esculturas religiosas no local, se somarmos todo o conteúdo de todas as cavernas. Muitas foram roubadas e saqueadas desde a sua construção, mas hoje em dia as grutas estão protegidas como Patrimônio Mundial da Unesco. Todo o local é fascinante, e é incrível imaginar que algumas das imagens e cavernas podem ter cerca de 1500 anos. Número 3. Dinossauro de Taprom, Camboja. Retornamos a Angkor, no Camboja, e vamos até Taprom, um antigo templo que foi abandonado há tanto tempo, que a guerra entre a natureza e a pedra, pela soberania do local, chegou a um impasse. Em alguns lugares, raízes e galhos penetraram tanto na pedra que são a única coisa que mantém as antigas paredes em pé. Em 1186, durante os anos de auge do Império Khmer, o rei Jayavarman VII ordenou que o templo fosse estabelecido como um mosteiro budista. A imagem de sua mãe, que ele ordenou que fosse gravada em uma das paredes, ainda está claramente visível, mesmo que tenha sido fortemente desgastada pelo passar dos séculos. Existem muitas outras belas esculturas e estátuas no local, mas uma das imagens, que aparece em um dos cantos, chama a atenção de um modo único, e levanta muitas perguntas. É o chamado dinossauro de Taprom. Embora se pareça muito com um dinossauro, e dificilmente possa ser confundido com mais nada, os dinossauros só foram descobertos em 1824.
Como é possível encontrarmos a imagem de um dinossauro, gravada nas rochas de um templo cambojano de 900 anos de idade, quando nenhuma das pessoas que o construiu sabia o que era isso? Saberiam eles muito mais do que supomos? E como este conhecimento teria se perdido por tanto tempo? Número 2. Vila Neolítica nas Ilhas Órcades, Escócia. O extremo norte das Ilhas Órcades, na Escócia, tem sofrido gravemente os efeitos da erosão. Isso não é necessariamente uma coisa boa, mas pelo menos permitiu que os arqueólogos fizessem algumas novas descobertas por lá. Se não fosse pela erosão da Baía de Esquil e arredores, os especialistas nunca teriam encontrado pedras marcadas e incisas, faixas retangulares, mandíbulas de gado, chifres de veado e dentes de javali na área. Eles agora pensam que este pode ter sido o local de uma antiga aldeia, durante o Neolítico. Já sabemos que na região viveram pessoas durante o Neolítico, devido à presença da aldeia de Skara Brae, que fica a menos de 1 quilômetro do local. Mas sempre se pensou que Skara Brae era o único povoado da ilha naquela época. Agora parece provável que o povo de Skara Brae tivesse vizinhos, quando habitou a ilha há cerca de 5.100 anos. Coincidentemente, foi uma tempestade que expôs Skara Brae aos arqueólogos pela primeira vez em 1850. Agora encontramos sua cidade irmã quase da mesma maneira, com uma forcinha da natureza. As novas descobertas renovaram o interesse sobre quem pode ter vivido nas ilhas, durante a nova Idade da Pedra. A corrida agora é para coletar o máximo de informações possível do local, antes que a erosão siga avançando e danifique as estruturas. Número 1. Templo de Brihadishvar, Índia. Existem centenas de belos templos hindus na Índia, mas o templo de Brihadishvar, na cidade de Tanjore, é verdadeiramente especial. Este templo de estilo dravidiano, dedicado à divindade Shiva, é um dos maiores templos hindus do mundo, e é considerado o maior exemplo sobrevivente da arquitetura tâmil totalmente realizada. A história conta-nos que o templo foi construído por ordem do imperador Chola, Rajaraja I, com obras iniciadas em 1003 e concluídas em 1010. Juntamente com alguns templos na área circundante, o Templo Brihadishvar faz parte de um patrimônio mundial da Unesco, chamado de Grandes Templos Vivos de Chola. Na época em que o templo foi construído, ele era cercado por um fosso, e apresentava frescos e esculturas impressionantes, mas infelizmente o templo foi danificado em algum tipo de incidente há várias centenas de anos, e algumas de suas obras de arte foram destruídas. Além de seu significado histórico e beleza excepcional, o templo também é conhecido por ser um dos maiores lingas de Shiva da Índia. Historiadores e arqueólogos há muito se perguntam como exatamente o templo teria sido construído. Não há granito em qualquer lugar próximo, por pelo menos 80 quilômetros, e as estruturas utilizam milhares de toneladas de granito. Somente o Sikara, uma cúpula no topo de uma das estruturas, pesa 25 toneladas, e repousa sobre um único bloco de granito de 80 toneladas. Como moveram blocos enormes de granito, por uma distância tão grande? Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de incríveis ruínas antigas e incríveis descobertas arqueológicas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!